A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, dando continuidade ao assunto tática de exaustão de Satanás. No último vídeo que você viu, estávamos falando sobre quando Davi foi enganado por Ziba. Ziba, servo de Mefibosete, filho de Jonatã, amigo de Davi, neto de Saul. Por que Ziba enganou Davi? Porque ele queria proteção do rei para não perder o que ele tinha. Entende? Então ele engana Davi com presente. Mas não ficou só nisso não, sabe? Porque nós estamos falando de um assunto em que Satanás coloca pessoas contra nós para nos fazer maltratar outros, ao invés de amar, nós maltratar. Então você mais na frente você vai ver que Davi tinha conhecimento espiritual, entende? Mas este assunto de Ziba termina, e aí a gente passa para outro episódio, sabe? É o caso de Simei. Quem era Simei? Simei era um benjamita, sabe? E você sabe muito bem que este homem, ele amaldiçoou Davi, sabe? Ele amaldiçoou Davi porque ele dizia que por causa de Davi, a casa de Saul tinha sido destruída e Davi era um homem sanguinário. Então ele fez de tudo para maltratar Davi. No caso de Ziba, Davi ainda não sabia que ele tinha sido enganado. Mas vem Simei, e olha o que acontece, ó. Logo no mesmo episódio que acontece que Davi se encontra com Ziba, Simei entra no caminho. Versículo 5. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5 diz: E chegando o rei Davi a Baurim, estava cansado o rei, com seus valentes. Eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, tá vendo? Ele era da linhagem de Saul, benjamita também. E apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Está vendo? Davi estava rodeado de homem valente. E amaldiçoando Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Está vendo o que estava acontecendo? Por causa do erro de Davi, lá em 2 Samuel capítulo 11, com Betseba, em que Deus usa Natã para repreender o rei, dizer que a espada de Deus ia entrar na casa de Davi, Absalão se levantou contra Davi, sabe? E este Simei, igualmente como Ziba, estavam ficando do lado de Absalão, porque eles achavam que Absalão ia matar Davi e o reino ia ficar com Absalão. Então eles tinham que ir, vamos usar da palavra popular, eles estavam puxando o saco de Absalão. Estão dizendo assim: Absalão, nós estamos contigo. Mas Deus não tinha chamado Absalão para ficar no lugar de Davi. Entende? Só que Davi tinha conhecimento espiritual das coisas. Então preste atenção. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. Este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao meu senhor?
Um dos valentes de Davi falou isso. Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria: por que assim fizeste? Então Davi tinha compreensão. Se esse homem está me amaldiçoando, Deus está permitindo ele me amaldiçoar. Deixa ele me amaldiçoar. Mas quem é abençoado jamais pode uma praga de maldição pegar nele. Davi estava se protegendo. Davi não ia matar ninguém se não fosse nas guerras do Senhor. Quando Davi saía para as guerras do Senhor, era para matar ou morrer. Então ele matava em nome do Senhor, porque Deus tinha ordenado a batalha. Neste caso, Davi estava sendo abençoado por um homem que estava do lado do filho dele, amaldiçoando ele, mas ele não estava num momento de guerra, não era inimigo de Davi. Então Davi teve discernimento, sabe? Davi não teve discernimento para ver que Ziba estava enganando ele, mas neste caso aqui ele tinha discernimento que ele não podia matar Simei, entende? Então vamos continuar. Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos, todos os valentes: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Quanto mais ainda este filho de Gemini, deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho Davi e seus homens, e também Simei, e ao longe do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedra contra ele e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Está vendo? Davi disse o quê? Epa, caiu aqui a Bíblia. Davi disse o quê? Talvez Deus olhe para a minha miséria. Talvez Deus tenha misericórdia da minha situação em que eu estou, sabe? Porque eu estou numa situação miserável. Se Deus não for por mim, eu perco essa batalha. Davi estava falando. Por isso ele diz o quê? Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Tá vendo? O homem estava jogando praga de Davi, e Davi não fez nada, porque Davi era um homem abençoado. Ele tinha cometido o seu erro lá no capítulo 11 de 2 Samuel com Betseba, mas ele tinha se arrependido. Mas ele agora estava colhendo o mal que ele tinha praticado. Entende? Nós vamos falar sobre isso mais na frente. Que Satanás espera uma hora em que você vai estar cansado, em que você não estará renovado. Eu tenho que renovar o meu espírito cada dia para que eu possa compreender a vontade do Senhor para mim, para que eu possa ter discernimento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Eu ando sob a direção da palavra de Deus, segundo aquilo que Deus me revela, que Deus me fala. Eu preciso ser guiado pelo Espírito de Deus. Você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Aleluia. E para que você tenha entendimento dessas coisas, você tem que ter a renovação do teu espírito. Renovação do teu espírito é ser batizado com o Espírito Santo, é falar em línguas todos os dias. Se você não é batizado com o Espírito Santo e você não fala em língua, você procure buscar o batismo com o Espírito Santo e falar em línguas, porque você vai estar renovando o teu espírito cada dia para compreender melhor a palavra, a vontade de Deus para você. Aleluia. Isto são as armas do crente, sabe? No tempo de Davi não tinha isso, mas Davi era ungido do Senhor.
Ele tinha a unção de Deus na vida dele. Naquele tempo não operava o batismo com o Espírito Santo, mas tinha uma unção. O que significa? Significa que o Espírito de Deus estava sobre a vida de Davi e guiava Davi. Aleluia! Hoje nós temos o batismo com o Espírito Santo, né, com evidência de falar em línguas, e você ainda não recebeu isso, você precisa receber, você precisa buscar, você precisa convencer Deus que você necessita do batismo com o Espírito Santo, sabe? Aleluia! Bom, nós já falamos da parte sobre Simei amaldiçoando Davi, e Davi não falou nada. Deus nos chamou para abençoar, não para amaldiçoar, não é? Bom, agora nós vamos lá para 2 Samuel, mais na frente, capítulo 19, e você vai ver o que aconteceu. Por quê? Porque Absalão não conseguiu vencer Davi. E estes que estavam puxando, me desculpe da palavra, puxando o saco de Absalão, se viram em aperto quando viram que Davi estava vencendo a guerra contra Absalão. Tá? Então, 2 Samuel, capítulo 19, versículo 11. Então o rei Davi enviou Zadok e Abiatar, sacerdote, dizendo: falai aos anciãos de Judá, dizendo: por que serias vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne, sois vós. Por que, pois, serias os últimos em tornar a trazer o rei? E a massa direis, Amasa direis: porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores chefe do arraial diante de mim para sempre no lugar de Joabe. Assim moveu o coração de todos os homens de Judá como de um só homem, e enviaram ao rei dizendo: volta tu com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão. Judá veio a Gigal para ir encontrar-se com o rei e outra banda do Jordão, e apressou-se Simei, filho de Gera, olha Simei aí aparecendo, filho de Gemini, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei, e com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, olha o Ziba aí que tinha enganado Davi, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, seus 20 servos com ele, e prontamente passaram o Jordão diante do rei. Quando eles souberam que Absalão era morto, que Davi tinha ganhado a peleja, eles foram correndo atrás do rei Davi. Simei que amaldiçoou Davi, e Ziba que enganou o rei Davi. E passando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão. E disse ao rei: não me impute, meu senhor, a minha culpa. Não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração. Quer dizer, olha, me perdoa, rei, porque eu te amaldiçoei. Olha, porque teu servo deveras confessa que eu pequei, porém eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei, por isso havendo amaldiçoado a ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filho de Zeruia,
para que hoje me sejais adversário? Morreria alguém hoje em Israel? Porque porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei lhe jurou. Está vendo? O coração de Davi? Ainda que Davi tinha pecado, mas ele sabia muito bem o benefício do perdão, o benefício de não guardar rancor, não guardar mágoa, ressentimentos no coração, porque isso só traz desgraça. Então quer dizer que o rei perdesse o controle das suas emoções, ele matava Simei. Mata ele, arranca a cabeça dele fora. Aproveita, mata Zeruia também. Mata ele. Ziba, que me enganou. Mata Ziba também, ele que me enganou, mata ele. Mas Davi sabia muito bem que não podia fazer isso. Por mais que ele fosse homem de sangue, mas ele era homem de guerra. Deus chamou ele para guerrear. Se ele não matasse, ele morria. Ele fazia as guerras do Senhor. Então Davi tinha discernimento dessas coisas. Então, o crente está numa batalha espiritual, sabe? Muitos se levantam contra ele. Ele vai ter que usar o quê? As armas da luz, as armas do bem para vencer as armas do mal. Nós não podemos ter nossos procedimentos semelhantes ao procedimento de um ímpio. O nosso procedimento tem que ser um procedimento cristão. Amar ao nosso próximo. Aleluia? Bom, então nós já falamos essa parte aqui, né? Do perdão de Davi. Perdoou aquele que estava amaldiçoando ele. Bom, então no próximo vídeo nós vamos falar sobre a mulher de Urias, né? Está lá em 2 Samuel capítulo 11, onde Davi é pego de surpresa, porque Davi, ao invés de ir para as guerras do Senhor, ele ficou no seu palácio. Deus nos chama para as guerras dele. Quais são as guerras dele? Os interesses de Deus. Crente que está no interesse de Deus vence batalha. Então, fica ligadinho aí, veja o próximo vídeo que depois eu vou postar. Dá um joinha aí, fortalece nosso canal, faz um comentário aí. Deus te abençoe, compartilhe os nossos vídeos. Deus te abençoe.